Morning, meu nome é Fernando e hoje a gente vai dar continuidade à aula anterior que trazia as regras gerais de formação do Passive Voice. A gente vai trabalhar dois tempos verbais bem específicos, o Simple Present e o Present Continuous. Veja o que acontece. Lembra da estrutura que eu passei na aula anterior? No Passive Voice você tem essa seguinte estrutura aqui, ó. Você tem o object, o objeto da sua oração na voz ativa, mais o verbo to be no mesmo tempo verbal que o verbo principal da sua voz ativa, ou seja, se é Simple Present, eu preciso do verbo to be no Simple Present, e aí você tem o que? O verbo to be no Simple Present. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Você não vai usar o sujeito, né? Você só vai usar o verbo to be mesmo, am, is e are. Mais o past participle do verbo principal, que é a terceira coluna. Então veja só o que acontece aqui, então, quando eu faço as transformações. Eu coloquei para vocês o A, o E, né, o Azinho, para a voz ativa e o P para a voz passiva, para ficar mais claro o seu entendimento. Presta atenção aqui, ó, voz ativa, John cleans the school. Affirmative form, John cleans the school. Eu tenho sujeito, verbo e objeto. Quando eu passo para o passive voice, o que acontece? Eu pego esse objeto, vamos destacar aqui para você, né? Eu pego esse objeto que está aqui na voz ativa, né, e começo a sentença com ele, porque ele que sofre a ação. The school. Verb to be no mesmo tempo verbal. Simple present, cleans, é is ou are. Se é school, é singular, é is. E o verbo clean, que é um verbo regular, no passado participa, a terceira coluna, é clean, cleaned, cleaned. The school is cleaned by John. Quem fez a ação? O John. Aí esse vira o by agent. O agente da passiva, sempre acompanhado de by John. A escola é limpa pelo John. E o negative form? Gente, todas as transformações que eu fizer aqui, elas vão acontecer no verbo to be. Então você tem no simple present negative, John doesn't clean the school. John não limpa a escola. Tá, sujeito, verbo, objeto. Começa a minha voz passiva com objeto, the school. Verb to be no mesmo tempo verbal que está ali. Então está no simple present, vai ser is ou are. É school, é is. Ah, mas está no negativo. Então vem o verb to be no negativo. Isn't. Verbo clean, terceira coluna, cleaned by John. E o interrogative form? Bem, no simple present, você sabe que para fazer uma interrogação, eu preciso do ou do does. No caso do John é does. Does John clean the school? Quando eu passo para a voz passiva, o que eu tenho aqui? Mesma coisa, eu começo com objeto. Só que eu preciso, lembra que quando eu faço pergunta no verbo to be, eu começo com o verbo to be? Acontece a mesma coisa aqui. Simple present do verbo to be is. Objeto, the school. Verbo na terceira coluna, cleaned. Agente da passiva, by John. E o present continuous? Como que eu faço a passive voice no present continuous? Bem, é a mesma coisa, gente. Você vai ter o objeto, o verbo to be, não tem que estar no mesmo tempo verbal do verbo da voz ativa, então o verbo to be vai precisar estar no present continuous. Como que eu faço o present continuous do verbo to be? Como que eu faço o present continuous de qualquer verbo? Eu preciso colocar o verbo to be, am, is, are, mais o verbo com ing, né? No caso do to be não muda nada, é o verbo mais o ing. Então você tem am been, is been, are been, mais o past participle, o verbo da voz ativa na terceira coluna, sempre. Veja lá, de novo, eu coloquei o A para a voz ativa e o P para a voz passiva para ficar mais claro para vocês. Na forma afirmativa, então, você tem o que? John is watering the plants. O John está regando as plantas. Então, eu tenho sujeito, verbo, objeto. Não vou começar a minha sentença, então, da voz passiva com objeto? Pois bem, the plants. Só que eu preciso, então, o verbo to be no mesmo tempo verbal que está aqui em cima. É o verbo to be no present continuous. Só que the plants está no plural, então eu não posso colocar the plants is, tem que ser the plants are. Verbo to be no presente contínuo, been. Verbo water na terceira coluna é um verbo regular, water, watered, watered. Agente da passiva, by John, que foi quem está fazendo a ação, que é quem está fazendo a ação, desculpa. Next, negative form. Né? John isn't watering the plants. Verbo to be no negativo, já que é presente contínuo. Sujeito, verbo, objeto. Começa com objeto, the plants, de novo, plural, aren't. Verbo to be com ing, aren't being watered. Terceira coluna do verbo water by John. As plantas não estão sendo regadas pelo John. E o interrogative form?
interrogativo, lembra do verbo to be, eu começo com a inversão. Is John watering the plants? O John está regando as plantas. Na voz passiva é a mesma coisa, eu preciso começar com a inversão, só que the plants está no plural. Are the plants being, porque aqui é presente contínuo, eu preciso do verbo, né, do mesmo verbo, então é o verbo to be. Are the plants being watered by John? Então o que eu tenho aqui? Começo com a interrogação, are. The plants está no plural, por isso eu uso o are. Aqui é John, por isso que está o is. Are the plants, o verbo principal, que é o verbo to be, no mesmo tempo verbal, com ing, being watered, que é a terceira coluna do verbo water, é um verbo regular. Watered by John, que é o agente da passiva, ok? É isso. Então, simple present, present continuous, é dessa forma que eu faço a passive voice. No próximo vídeo você vai aprender outros dois tempos verbais. See you! Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o tema de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações das próximas publicações, ok? Caso tenha interesse em aulas particulares, deixe seus contatos nos comentários ou entre em contato pelo Skype ou por e-mail. Bye bye, see you!